HealerCast. Fala pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast, o podcast que vai além das paredes dos hospitais. Então antes da gente iniciar aqui, de eu apresentar o nosso convidado, quero pedir para vocês começarem a curtir os nossos episódios, siga o nosso podcast, nosso canal no YouTube, divulgue para os seus conhecidos, seus amigos, seus colegas de trabalho, que tem muita coisa aqui bacana, muita informação que pode acrescentar na vida de muitas pessoas. Nosso convidado hoje é o Carlos Eduardo Viterbo, né? O Cadu Viterbo, né? Então, Cadu, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Vou fazer uma breve introdução, depois eu quero que você conte um pouquinho da sua história aí. Sim. O Cadu é médico, formado pelo FMG, é ortopedista, formado em Belo Horizonte pelo Hospital Metropolitano Odilon Berens, hospital que eu também fiz residência, né? E é médico do esporte também, fez uma pós-graduação no HZM, lá no Rio de Janeiro, e chegou a fazer também 1 ano de nutrologia. Sim. É isso, Cadu? Sim. Então, Cadu, muito bem-vindo, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite aí do HealerCast. O Alan não está aqui hoje, está lá em Petrolina, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você antes da gente começar aí. Vamos lá. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, fico honrado, lisonjeado pelo convite. Eu escutei alguns episódios e o projeto é muito interessante, muito bacana. E eu acho que tem muito a acrescentar aí para todos os profissionais de saúde e quem tem interesse na área, né? Nessa vida além dos hospitais, das paredes dos hospitais. É isso aí. Falar um pouquinho do que não é falado ali Exatamente. Dentro, né, Gado? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco... Primeiro nós vamos começar assim, né? Uma coisa que você fala muito ali nas suas redes sociais, nós vamos informar aí daqui a pouquinho, né? Despicaretar a medicina. Sim. Né? Então, antes de eu falar assim, da sua formação toda, eu queria ver de onde que veio isso, né? Despicaretar a medicina. Então, é uma coisa que você fala muito e que está sendo necessário falar. Então, eu sempre fui muito cético. Desde o ensino médio, nessa época do vestibular, sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito de questionar, né, as informações que são oferecidas pra gente. E eu aprendi, né, com esse ceticismo, a questionar até as informações que a gente recebia na própria medicina, né? Então, eu comecei a uma busca pela informação mais fidedigna. E aí eu percebi que na medicina a gente tem muita informação desencontrada, a gente tem muita má ciência sendo feita, a gente tem muitos profissionais que não sabem como funciona o processo de produção científica. E aí a gente começa a separar o joio do trigo, e isso começou a me incomodar muito dentro da medicina. Porque eu via colegas bons colegas, pessoas que tinham boa formação, pessoas que estudaram com você, caindo em papo de pessoas que não têm uma formação tão adequada para passar a informação adiante. E isso começou a me incomodar muito. Mas isso você viu mais dentro da ortopedia, dentro da medicina do esporte, nas duas coisas? Isso é um problema, eu acho que é um problema grande na medicina como um todo, né? Claro que afeta a minha área de atuação, a medicina do esporte, é uma área que eu acabo atuando mais, que eu acabo, né, observando mais, mas isso está presente em toda a medicina. Um exemplo bom para a gente ter noção foi o que aconteceu na pandemia, né? A gente viu uma chuva de desinformação, uma chuva de más práticas clínicas e científicas, né? Então, isso está espalhado na medicina. E acabou me revoltando muito, porque essas pessoas, né, que têm essas práticas pouco convencionais, vamos dizer, acabam ganhando muito dinheiro, né? Muito dinheiro com isso. Porque se o médico, se a gente tem colegas, se a gente tem profissionais que acabam sendo seduzidos por esse discurso, imagina o leigo, né? Imagina a pessoa que não tem uma formação na área, uma formação médica, uma formação acadêmica nessa área. Então, assim, é muito mais fácil de ludibriar essa pessoa. E isso me revoltou, essas pessoas ganhando tanto dinheiro, tendo tanta visibilidade, falando de situações, eu brinco, né, das picaretagens, falando picaretagem, e isso me incomoda até hoje muito. Então, é uma área que eu tento atuar até para educar meus pacientes, né, meus seguidores, pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, para poder alertar, né, é um alerta mesmo, assim. Mas assim, a situação que a gente vive no momento, assim, como é que você acha que está assim, atualmente? A medicina em geral e principalmente na sua área. Assim. Depois você vai falar o que é realmente a medicina do esporte, né? Mas qual que é o momento que você acha que está vivendo, assim? Então, assim, pegando um gancho nessa introdução que você fez, né, dos picaretas da medicina, eu acho que a gente está num momento que a medicina no Brasil,
ela se saturou muito, né? Foram muitas faculdades de medicina que foram abertas, muitos profissionais, foi uma enxurrada de profissionais médicos, né? E até mesmo profissionais não médicos acabavam concorrendo em áreas que eram limítrofes, né? A gente tem uma área cinzenta em algumas especialidades que tem assim a possibilidade de outros profissionais atuarem. Então, com tanto profissional no mercado, com tanto paciente para ser disputado, para ser, vamos dizer assim, cooptado, eu acho que a medicina, principalmente na minha área, né, na medicina do esporte, a gente tem visto uma queda bem grande assim, na qualidade profissional, na qualidade da formação e principalmente das condutas. Então, a gente tem visto profissionais se seduzindo com tratamentos, com terapias ineficazes, com promessas inatingíveis e às vezes até enganando mesmo o paciente. Essa sedução, ela está vindo mais pelo fator financeiro, porque realmente paga-se caro para ter... eu acho que assim, a motivação do profissional é meramente financeira. Eu acho que sim. Mas o paciente não. O paciente, ele acaba se seduzindo primeiro por um discurso pseudocientífico. Esse profissional, ele oferece algum tipo de benefício, algum tipo de tratamento, alguma promessa que o leigo, às vezes, por vezes, não sabe diferenciar e aí acaba se seduzindo por esse discurso, né? Por essa terapia aí tal, ineficaz e mágica, ou enfim, que tem muita promessa e pouco resultado. E acaba, eu acho que isso, tanto a sedução do profissional para a parte financeira, quanto a vontade do paciente de querer acreditar, né, numa terapia revolucionária, mágica, mística, e aí é aí que casa, né, o paciente que tem esse desejo e o profissional que quer lucrar em cima. Entendi. Só para as pessoas saberem assim, né, do que a gente está falando, assim, Vamos lá. Fala um pouco do que é a medicina do esporte. Vamos lá. Né? A medicina do esporte é uma especialidade médica reconhecida pelo CFM. Então, é uma especialidade que existe, né, pela resolução do CFM que regulamenta. E é uma especialidade que visa... Não é uma área de atuação, é uma especialidade, sim. Né? Ela visa acompanhar, tratar, prevenir lesões, doenças, né, patologias relacionadas ao esporte. A gente tem como, acho talvez o maior exemplo assim, né, no país que, né, o futebol é o maior expoente do esporte, a gente tem um grande exemplo, são os médicos que ficam à beira do campo, né, numa partida de futebol. Né? São talvez aí o melhor exemplo que eu possa dar para quem não conhece o que é a atuação do médico do esporte. Mas não se limita a isso. Na verdade, tratar de atleta profissional é uma minoria, é uma menor parte da atuação. Né? É bem pequena a parcela. Exatamente. Do que no consultório, vamos dizer que 95% dos pacientes não são atletas. Né? São pessoas que às vezes têm uma comorbidade, uma lesão, né? Quer usar o esporte como uma forma de melhorar a qualidade de vida, de tratar alguma doença, alguma comorbidade, né? Prevenir doenças, né? Lesões. Então é aí que o médico do esporte atua. Né? E aí hoje em dia você está mais inserido na medicina do esporte, meio a meio, mais na ortopedia, como é que é? Eu estou numa fase de transição. Né? Eu fiz ortopedia, terminei a residência de ortopedia, trabalho com ortopedia ainda. E há mais ou menos 1 ano e meio eu abri um projeto, um consultório, uma clínica, com uma parceira, a nutricionista Raiz. Depois vocês seguem lá, gente. Atlética Clínica, atlética.clínica no Instagram. O seu é arroba... O meu é @CaduViterbo. Isso. Cadu com C. E a gente abriu esse projeto nosso, era um sonho nosso trabalhar com esportistas, com praticantes de atividade física. E ela é nutricionista, formada comigo lá na Federal, a gente dividiu algumas salas de aula juntos. E uma pessoa super competente, super bacana. E ela fica com a parte nutricional, né? Ela faz o acompanhamento, o plano nutricional dos pacientes, e eu fico com a parte clínica. Né? E como eu te disse, a maior parte dos nossos pacientes não são atletas profissionais, são atletas recreativos, esportistas amadores, né? Que têm o interesse de melhorar, às vezes, a composição corporal, né? Quer melhorar a saúde, quer usar o exercício físico para tratar alguma doença, uma obesidade, uma hipertensão. Né? Então, o exercício físico é um meio de tratamento. Né? Aí que o médico do esporte entra. Né? É uma forma de mediar
um tratamento através do exercício físico. Entendi. E assim, dentro da medicina do esporte, eu não conheço tanto, né? Lógico que eu pesquisei, eu vejo algumas coisas. Mas assim, o que você acha que dentro da medicina do esporte é uma coisa que deu... Assim, a minha visão, eu tenho na minha cabeça o que deu o boom, assim, da picaretagem na medicina do esporte. Eu queria que você falasse, assim, o que você acha que é uma das coisas que atualmente está bem inadequadas, no seu ponto de vista, assim, na medicina do esporte, que também tem a transição com outras especialidades, né? Sim. Que tem muita coisa, por exemplo, da endocrinologia, nutrologia e medicina do esporte, por exemplo, que entram meio que juntos ali, né? Sim. A medicina do esporte é uma especialidade médica à parte, né, avulsa, separada das outras, mas é uma especialidade que algumas especialidades buscam com mais frequência. O endocrinologista, o ortopedista, o cardiologista, geralmente são o perfil de médico que busca a medicina do esporte, porque para a gente acompanhar um atleta, né, um praticante de atividade física, geralmente são nessas áreas que a gente vai atuar. Na ortopedia, né, no caso de lesões ortopédicas, musculoesqueléticas. A endocrinologia, né, também para tratar, às vezes, alguma deficiência hormonal, algum paciente que pode chegar lá utilizando, por exemplo, de esteroides, né, de hormônios. E cardiologia, né, que são os exercícios cardiovasculares, que tem uma demanda cardiovascular muito alta, que a gente precisa também ter um certo conhecimento em cardiologia para poder acompanhar esses pacientes. Eu gosto muito de citar um exemplo, assim, por que o médico do esporte é mais adequado para te acompanhar na prática de atividade física. Eu dou alguns exemplos, né? Claro que diversos médicos vão saber isso que eu estou falando, às vezes uma pessoa que não é da área de saúde não saiba, mas eu já peguei médicos que não sabiam manejar algumas dessas alterações. Um exemplo clássico, assim, o praticante de atividade física intensa, né? Um praticante de musculação, por exemplo, de treino de força, um cara que treina de uma forma mais regrada, mais sério. Esse paciente vai ter, por exemplo, um aumento da creatinina. E é normal, né? Talvez um nefrologista saiba disso, um bom clínico geral, mas às vezes um médico generalista, um médico de outra especialidade não sabe. E aí vê um exame de creatinina um pouco alterado no paciente, já encaminha esse paciente para um nefrologista, achando que ele tem uma lesão renal, e não. Né? O paciente com muita massa muscular vai ter um turnover maior, vai ter uma creatinina mais alta. É a mesma coisa a ureia também, pode aumentar pelo consumo de proteínas, de excreção de proteína. Então, assim, diversas alterações que às vezes são fisiológicas no praticante de atividade física, elas podem passar como uma patologia para um médico que não trata do esporte, né? São diversas, né? Tem alterações eletrocardiográficas também. Então, eu acho importante que o médico que trabalha com atividade física saiba identificar o que é fisiológico e o que é patológico no atleta. Entendi. Mas assim, aí eu volto... Acho que eu fugi, né? Não tem problema, a gente volta ali na pergunta. Acho que eu fugi da pergunta. Mas aí, trazendo ela, voltando, assim, o que eu acho que você me perguntou, o que está mais inadequado, né, em termos de conduta, né? Bom, o que eu tenho visto demais, e são pacientes que chegam, para mim, assim, o principal são as terapias ineficazes, né? São o uso de, sei lá, uma pseudociência ou alguns artigos pouco robustos para embasar práticas que, no fim, a gente vai ver, tem pouquíssima utilidade. E geralmente custam caro, né? A gente tem vários exemplos hoje, né? Hoje a gente está com um boom agora aí de soroterapia, né? Os profissionais de saúde, eles viram talvez um filão de mercado aí, de que era mais interessante você oferecer alguns tipos de procedimentos no consultório, na clínica, do que somente a consulta. Então, acho que no afã de agregar valor para o procedimento, para a consulta, para aquele paciente, eles começaram a oferecer serviços dentro da própria clínica. E é muito arriscado para um profissional desses fazer um tipo de procedimento que tem efeito colateral. Um procedimento mais invasivo ou um procedimento que tem algum tipo de risco. Então, qual ficou sendo assim, a prática mais comum? É prescrever, por exemplo, vitamina injetável, soro com aminoácidos, nutrientes, que são assim... a gente tem pouquíssima evidência científica de que aquilo vai ter benefício para o paciente, mas tem pouquíssimo efeito colateral. Então, assim, uma dose relativamente baixa de vitamina, naquele momento ali dentro do consultório, uns aminoácidos injetáveis, algum tipo de soro colorido, aquilo ali vai ter muito pouco efeito colateral para o paciente, né? Mas
por outro lado, o profissional pode cobrar um valor razoável por aquilo, parece um procedimento invasivo, né? Parece um tratamento, assim, você está colocando um soro dentro da veia, alguma coisa que vai fazer um efeito muito mais intenso para o paciente, né? E o paciente que está ávido por acreditar naquilo, por acreditar que aquilo vai fazer uma melhora, vai ter um benefício na performance, ele fica super feliz, né? Fica super invariavelmente ali, 20% com certeza vai ter um benefício porque entra no efeito placebo. Exatamente. De 20%. Sim, exatamente. Então, eu acho que, para mim, a inadequação assim, das práticas médicas são terapias ineficazes, né? São processos terapêuticos, práticas clínicas que têm pouquíssimo benefício para o paciente. Entendi. E, por exemplo, assim, o que eu tinha na minha cabeça, que eu tô vendo um boom assim, por exemplo, o uso de esteroides. Né? Assim, realmente é uma coisa que eu não estudo, né? Então eu também não tenho conhecimento. Mas para mim, ali, eu neurocirurgião, sou muito agressivo, sabe? Assim, o uso desenfreado de esteroides anabolizantes. E aí eu questiono, assim, qual a real indicação para esse tanto de uso? O uso é mais estético, que para mim está soando mais uma legalização da bomba. Né? Porque agora é o médico que está prescrevendo. Eu posso usar, assim, uma testosterona ali, porque é o meu médico que está prescrevendo. Cara, isso mesmo, né? É uma nova evidência que tem esse benefício? Então, a gente tem várias camadas aí nessa discussão, né? Eu não sou da opinião de preto ou branco. Eu acho que a gente tem tons de cinzas para a gente poder avaliar essa discussão. Vou fazer um breve recordatório aqui da história da testosterona para a gente poder seguir nessa discussão e ver como que o uso foi crescente, né? A testosterona ela foi descoberta no final do século XIX. Foi um cientista, um fisiologista, que tem até uma conexão com a neurocirurgia, você vai lembrar dele, é o Brown Sequard, né? Você tem umas lesões medulares dele. Ele era um fisiologista, ele era um entusiasta da eletrofisiologia. Ele achava, né, era uma época do iluminismo, a gente tinha muitas descobertas científicas e a gente estava descobrindo ali a eletricidade no corpo humano, né, as correntes elétricas no corpo humano, na condução, enfim, nos impulsos elétricos, nas células, enfim, todas as repercussões fisiológicas da corrente elétrica. E naquela época tinha-se uma ideia de que a corrente elétrica era vital para o funcionamento do corpo. Assim, era como se fosse a corrente elétrica que desse vida. Eles achavam que se você estimulasse um tecido morto com a eletricidade correta, com a tensão, com a frequência correta, a gente conseguiria colocar vida naquele tecido. Tipo o Frankenstein ali. Tipo ali, exatamente, aquela metáfora. Mais ou menos ali daquela época, né? E aí o Brown Sequard, paralelamente a isso, ele começou a investigar preparados extratos de testículos de mamíferos. E começou a estudar aquilo. Né? A gente tem relatos mais antigos, né, de guerreiros romanos e, enfim, esses gladiadores que usavam carnes de testículo e tal. Já tinham uma certa ideia de que era dali que vinha a virilidade, né, da diferença do sexo masculino para o feminino. Então, assim, já tinha-se uma noção que eram os testículos responsáveis por essa diferença, mas não sabia como, não sabia o que era, né? E aí ele começou a usar o Brown Sequard começou a utilizar esses extratos. E ele começou, uma época que a medicina ainda era muito rudimentar em termos de processos científicos, né? Ele começou a experimentar nele mesmo. Ele mesmo se aplicava esses extratos, ele somente filtrava, pra você ver hoje que loucura, né? Você pegar uma infecção grave ali, né? Fazer um extrato de animais. De boi ali. E se injetava em forma subcutânea, e ele começou a notar efeitos no seu organismo, né? Obviamente ali dentro daquele extrato ele tinha um resquício, um traço de testosterona, e ele começou a notar que ele estava, nessa época ele tinha mais de 70 anos, então ele já era um senhor, já era um idoso, ele começou a notar que ele estava mais disposto, ele conseguia ficar pesquisando mais tempo de pé, sem ficar fazendo longos intervalos, ele estava mais ativo, a mente mais ativa, ele se sentiu mais jovem, e ele tinha, né, como eu te falei, era uma época do iluminismo que eles pesquisavam muito, a medicina era bem livre em termos de descobertas, e ele tinha registro de força em alavancas, como se fosse aquele aparelho que a gente usa na academia, tipo um dinamômetro, né, para medir força manual.
e ele notou que ele estava com mais força muscular. Ele tinha regredido em termos biológicos 5 anos, 10 anos na força que ele tinha mais jovem. E ele começou a dar esses relatos em encontros médicos, científicos, e começou a vender esse preparado. Isso aí começou a ser divulgado e virou uma panaceia, virou o preparado do Brown Sequard, e isso foi usado em tratamentos em idosos, para câncer, para diversos outros quadros. Mais tarde, isso aí foi no final do século XIX, mais tarde, no começo do século XX, 1930, 1935, os laboratórios grandes, né, farmacêuticos, começaram a estudar melhor e isolaram a testosterona. Então foi a partir dali que começou o uso clínico da testosterona sintética. Isso rapidamente foi para o esporte, né? As pessoas começaram a ver que a testosterona dava um rendimento maior em termos musculares, né? Em termos de disposição, de recuperação. E não demorou muito, e isso caiu na mão dos fisiculturistas. Foram basicamente assim, claro que foram os atletas de alto rendimento, mas principalmente os fisiculturistas. E aí começou todo o boom, né, de uso de esteroides no esporte. Sobre o uso hoje, né, de esteroides no esporte, né, ele ainda é considerado doping, provavelmente isso não vai mudar, mas existe uma resolução no Conselho Federal de Medicina, resolução 1999 de 2012, que proíbe o uso para finalidades estéticas. Então, ainda é proibido, isso é definitivo, é proibido o uso de testosteronas para fins estéticos. Então, se a pessoa não tem nenhuma deficiência, nenhum déficit, não tem nenhum problema hormonal, não tem nenhum problema na produção, né? Se ela tem níveis normais, usar testosterona ou derivados de testosterona para fins estéticos, melhorar a performance, melhorar a composição corporal, é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Ponto final. Então, qual que é a finalidade clínica da testosterona? São pessoas que ou não produzem ou têm alguma deficiência que faça com que esses níveis de testosterona fiquem baixos. Tá? A gente tem outros usos que são bem raros, assim, bem restritos, são pouco estudados, mas ainda são usos clínicos aceitáveis, que são doenças catabólicas, né? HIV, um câncer terminal, grandes queimados. Você pode usar também anabólicos, derivados de testosterona, para ganho de peso, para renovação de tecido. A gente tem alguns estudos também na ortopedia para pseudoartrose, né? Que são as fraturas que não consolidaram, que a gente não tem uma consolidação num tempo razoável. A gente pode usar... são estudos preliminares ainda, não tem estudos clínicos muito robustos, mas é uma opção. Não tem um nível de evidência alto, mas eu já vi usando, já vi bons resultados. É uma tentativa para você tentar tirar o paciente para dentro da cirurgia. E também um uso limitado, né? Você vai usar isso por um período limitado até que ele consiga a recuperação ou não, né? Então tem que partir para uma cirurgia, ter que operar. Você não vai usar isso definitivamente por um longo período, né? Até porque tem efeito colateral e tudo. Mas agora está sendo usado para outros motivos aí. O que a gente tem visto hoje, o uso de anabolizantes, principalmente nessa área, né, do esporte, da estética. A gente tem visto muito profissional que tenta justificar o uso, né, já que é proibido para fins estéticos, eles tentam justificar o uso clínico em pacientes que não precisam. Como que isso é feito? E isso é muito interessante, porque as pessoas acabam sendo convencidas de que elas precisam. A gente vive, né, Bernardo? Você sabe disso. A gente vive num mundo que produz doença mental como em série, né? A gente vive num mundo corrido, ansiedade, a gente é exposto a diversos estímulos, o nosso cérebro não consegue acompanhar, né? Você falou outro dia aí um dos podcasts sobre burnout, né? Sobre doença mental, ansiedade, depressão. Então, assim, quem hoje não está desanimado, né? Sem motivação para levantar, quem hoje não tem um problema que te deixa na cama sem dormir à noite, né? Tá fraco, sem energia, com dificuldade de ganhar massa muscular, né? Pô, para você ir na academia, treinar forte, né? Fazer um treino legal, 5, 6 vezes por semana, se alimentar bem, isso demanda você estar com a saúde mental em dia, né? Demanda que você esteja bem, que você esteja bem disposto, né? Tem um sono bom. Então, é muito comum que os pacientes tenham queixas semelhantes a queixas de baixa de testosterona,
que são essas que eu tô falando. E aí entra o médico que ratifica para esse paciente. Olha, realmente, sua testosterona está baixa, você está com todos esses sintomas, vamos usar testosterona. Ou vamos usar um derivado de testosterona, né? No caso de mulheres ou outros hormônios. O que acontece? Esse paciente provavelmente vai melhorar, porque o hormônio é um modulador de metabolismo, né? Tem funções neurais, a pessoa vai se sentir mais disposta, vai se sentir mais forte, ela vai ganhar massa muscular. Mas às custas de quê? Né? Por quanto tempo? Essa pessoa vai usar isso para sempre? Né? Vai usar isso por quanto tempo? Porque provavelmente, se a causa não é a deficiência, nesse caso, né? A paciente ou o paciente não tem déficit, provavelmente no dia que você interromper, ele vai voltar a ter todos aqueles sintomas que ele tinha antes, já que não era o problema da deficiência. Não era isso. Né? E tem hoje em dia, assim, creme também, por exemplo, testosterona. Tem. A testosterona ela tem várias vias de administração. Né? Ela pode ser usada injetável, que é a mais comum, né? A mais prática no caso de homens. Mas ela pode ser usada via transdérmica, ela pode ser usada por via oral, né? Existe testosterona via oral, apesar da meia vida ser mais curta. E aí os efeitos colaterais, assim, porque tem muita gente aí que usa achando que não, meu médico passou, então não tem risco, se foi o respaldo do médico, né? Acho que o respaldo do médico deixa a tranquilidade na cabeça do paciente, né? Porque afinal de contas foi um profissional capacitado que está me passando um remédio, né? Mas como todo remédio, ainda mais um hormônio, tem os efeitos colaterais aí, né? Então, aí eu acho que entra o que eu falei antes, né? O médico, ele tem aquela sagacidade de perceber a necessidade ali do mercado. Então, assim, se tem um paciente querendo usar, hábito por usar, e o médico está justificando, ele acaba mascarando toda a prática para poder reafirmar para o paciente que ele precisa. Então, ele vai chegar para você e vai falar, você está com falta de libido, né? Outra queixa frequente, né? Poxa, você tem um trabalho que te consome 10 horas por dia, você pega mais 2 horas de trânsito todo dia. Você chega em casa, a mulher, por exemplo, tem uma segunda jornada com filho, com casa, com tarefas domésticas. Poxa, chega no final do dia, quem é que tem disposição, né? Quem tem libido, né? Então, juntando todas essa sintomatologia típica do nosso tempo, né? E um médico dizendo que você tem uma deficiência, uma necessidade de usar, é claro que o paciente acredita, né? O paciente confia naquilo. E aí o seguinte, o paciente que começa a usar sem ter a necessidade de usar, é uma mera questão de tempo e dose para ter efeito colateral. Porque todos esses medicamentos, eles foram estudados, eles foram liberados como drogas terapêuticas para finalidades específicas e doses específicas para tratar aquelas doenças. Para uso estético, geralmente as doses são bem maiores do que aquelas que são estudadas e descritas em bula. Então, como a dose do medicamento é maior, é óbvio que os efeitos colaterais também vão ser maiores. Então, a gente vai ter desde efeitos colaterais inocentes, como acne, queda de cabelo, que pode ser transitória, a oleosidade da pele aumentar, né? Os pelos, né? Aquela penugem mais fininha, ela pode engrossar, os pelos podem ganhar caracteres masculinos no caso das mulheres, né? Até efeitos colaterais que são irreversíveis, né? A voz, por exemplo, da mulher pode alterar, né? O pomo de Adão pode crescer, pode aumentar um pouco, o clitóris, a hipertrofia do clitóris pode ser definitiva e irreversível. E mais do que isso, né? Porque essas são todas alterações que não ameaçam a vida do paciente. Sim. Mas existem alterações cardiovasculares mais severas. Essas drogas todas vão alterar o perfil lipídico, podem gerar aterosclerose, né? Podem gerar hipertrofia de ventrículo esquerdo, isso pode gerar insuficiência cardíaca. Então, assim, podem ser doenças, alterações, efeitos colaterais, podem gerar doenças que são graves, né? Que ameaçam a vida do paciente. É óbvio, né? Tudo depende de dose e tempo de uso. Não é que todo mundo que usa vai ter isso, né? E aí entra um pouco daquela zona cinzenta que eu falei, né? Assim, esse eu estou contando o lado médico, o lado científico, o que a gente tem hoje de lei, né? De lei que versa sobre o uso clínico. Mas aí entra um outro lado, né? Eu falei, nem tudo é preto ou branco, né? Eu acho que tem uma zona cinzenta aí. Eu recebo muito paciente que usa
A medicina do esporte... Eu ia te perguntar isso agora, você chega para você. Tenho pacientes que usam. E aí o paciente chega, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, bem emblemático. O paciente é um fisiculturista, o paciente compete, ele é um competidor, ele depende daquele físico, ele é o personal, ele tem uma rede social, que ele depende daquele físico para a profissão dele, né? Chegar no meu consultório, eu vou falar isso tudo para ele, olha, isso é proibido, segurança, que você usa são doses bem maiores que a bula, os efeitos colaterais são esse, você está correndo esse risco. Especialmente falar, tá bom, doutor, eu vou continuar usando, né? Porque as pessoas têm, desde sempre, desde que a humanidade existe, as pessoas usam substâncias para aumentar a performance, para mudar a consciência, e isso é natural do ser humano. Então, assim, essa pessoa ela já fez a decisão antes de chegar no seu consultório. Então, ela quer um acompanhamento para diminuir os riscos. Exatamente. Dele também, então, né? o que às vezes acontece do médico do esporte, ou o médico que mexe com hormônio, né, com endocrinologia, muitas vezes é apenas apagar incêndios, né? É acompanhar aquele paciente, porque ele vai fazer o uso do esteroide, é acompanhar, eu tentar minimizar o risco daquele paciente ter algum problema mais sério. Fazer o acompanhamento cardiovascular Exatamente. dele ali, prevenir, olha, tá piorando Exatamente. aqui. Então a gente vai acompanhar com exames, a gente vai fazer, né, se for o caso, ecocardiograma para acompanhar aquela hipertrofia da parede, a gente vai fazer exames seriados de laboratório para ver o perfil lipídico desse paciente, o perfil hepático, se esse paciente está tendo alguma lesão hepática, né, decorrente do uso, tem algumas drogas orais que são muito hepatotóxicas. Porque não é só a testosterona, não, tem outros hormônios. Geralmente, eu queria que você citasse alguns assim. Sim, geralmente homens, né, com um nível de competitividade maior, que trabalham com isso, ou que querem um nível de massa muscular muito maior, eles geralmente não usam uma droga só. Geralmente eles empilham drogas. Por quê? Porque à medida que você vai aumentando a dose de uma droga, você aumenta o efeito colateral daquela droga. Então, nesse caso, é melhor que a pessoa use uma dose menor de várias drogas do que uma dose cavalar de uma única droga. Entendi. Então, é bem comum. A gente tem várias. Oxandrolona, a gente tem hemogenin, GH1. GH não é um hormônio, é um peptídeo, mas é um medicamento usado também para ganho de massa, né? A gente tem oxandrolona, um anabólico, isso. A gente tem dianabol, a gente tem hemogenin, a gente tem estanozolol. A lista é infindável. Entendi. A lista é bem extensa, tem sabe? muitos ali. Porque acho que o mais famoso mesmo é a testosterona, né? Mas sim, a testosterona foi a primeira que foi descoberta, que é o hormônio produzido no organismo. Mas os laboratórios, à medida que as pessoas foram usando para tratar clinicamente mesmo as doenças, né, foram percebendo que existiam algumas limitações na testosterona, né? A meia-vida para uso oral, por exemplo, é muito curta. A testosterona do nosso organismo, quando produzida sintética e a gente ingere por via oral, a meia-vida dela é de 2 horas, né, no organismo. Então, a pessoa teria que tomar testosterona a cada 2 horas para fazer um tratamento, por exemplo. Então, isso é inviável. Então, começou-se a desenvolver formas daquela testosterona durar mais. Então, no caso das injetáveis, os laboratórios desenvolveram ésteres, né? Porque a testosterona é um veículo, né? É um esteroide, ele é oleoso, né? Então, foram se desenvolvendo ésteres, as cadeias de ésteres cada vez mais longas, né? Ou mais curtas, dependendo da meia-vida. Meu sogro toma Hormos, né? Que é de 3 em 3 meses. Meia-vida longa, enorme. Porque tem tumor de hipófise e tudo, né? Que é uma outra indicação, por exemplo. A deficiência da hipófise lá. E aí ele toma. Ele toma testosterona que é de 3 em 3 meses, por exemplo. Que é um hormônio que tem, acho que, 13 ou 14 átomos de carbono numa cadeia, 20, eu não lembro agora de cabeça. Mas é uma cadeia bem longa, que dá uma meia-vida bem longa para a droga, né? E aí foram também, através da fórmula química ali da testosterona, os laboratórios foram criando variantes, né? Então, quebra, às vezes, uma ligação química aqui, adiciona um radical ali, né? Você lembra da química orgânica? Sim. Da química orgânica. E aí foram criando drogas que são derivadas, né? Que têm efeitos anabólicos com um perfil diferente de metabolização. Então, algumas têm um efeito colateral diferente, às vezes tem um perfil de anabolismo diferente. Então, vai variar muito de cada droga. Então, e é isso que as pessoas que usam para fins estéticos buscam. Uma droga ou uma combinação de drogas que dá bastante massa muscular, bastante efeito anabólico, sem tanto efeito colateral. É isso que é o objetivo, no caso, final. Entendi.
Não, legal. E aí, assim, mudando um pouco, sabe, dessa parte, assim, só da coisa ruim, né? O que você vê, assim, a parte boa da medicina do esporte, a parte boa do seu dia a dia, de ser ortopedista e médico do esporte? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Eu brinco, Bernardo, assim, todo médico do esporte é um atleta frustrado, né? Geralmente a motivação dele ter buscado a medicina do esporte geralmente é porque ele gosta muito do esporte, sempre praticou, né? Todos os médicos do esporte que eu conheço são atletas, sejam de fim de semana ou entusiastas do esporte, todos praticam alguma coisa. Então todos têm esse contato muito forte com o esporte. Então, isso é muito satisfatório para quem gosta, né? Ter um contato com o atleta, ajudar um atleta a desenvolver, a melhorar a performance, a ganhar segundos naquela prova dele, ou ganhar pódio, né? Subir em pódio, melhorar a posição em campeonatos, né? Ajudar Isso eu tô falando de atletas competitivos. Mas uma pessoa que não é competitiva, melhorar, poxa, a pessoa tá tomando medicamento para hipertensão, e está inativa, está sedentária. Você colocar aquela pessoa para praticar um esporte, né? Controlar a pressão arterial, tirá-la do medicamento, a pessoa que está com sobrepeso, está com dislipidemia, colesterol elevado. Pô, você conseguir colocar nela, incutir nela aquela satisfação de treinar, de ter uma rotina de atividade física, né? Porque, pô, a gente sabe, né? Como que a atividade física previne, trata, são mais de 10 doenças, são acho que 15 ou 16 doenças crônicas não transmissíveis, que podem ser amenizadas, tratadas e prevenidas pelo exercício físico. Então isso é muito satisfatório para quem gosta de esporte. Entendi, legal. E aí como é que é o dia a dia assim, do médico do esporte mesmo? É lógico que tem várias atuações ali, né? Mas, por exemplo, eu sou estudante de medicina, estou escutando aqui o podcast e eu não conhecia medicina do esporte. O que você falaria assim, para esse estudante, por exemplo? Né? O que é a medicina do esporte? Cadu, me conta um pouco aí para eu entender, né? Se eu quero ser um médico do esporte, por exemplo. Então, a gente tem várias frentes de atuação assim, que o médico do esporte pode ser. Né? Tem desde o médico de clube, que eu acho que é o modelo mais difundido. Que né? você falou ali no início, né? É o médico que está ali na beira do campo do futebol, ou o médico lá do clube de natação, aquele clube multimodalidades, né? Que tem o vôlei, o basquete, o futebol, né? É o médico que vai todo ano ali fazer um exame periódico nos atletas, né? Que o atleta teve uma lesão, ele vai te procurar para poder tratar essa lesão e acompanhar. Mas também tem uma área bem abrangente aí de consultório particular. Porque hoje a gente tem as pessoas perceberam, né? Que o esporte, o exercício físico, a atividade física é necessária. E não é mais luxo, né? Não é mais um luxo, né? A gente tem hoje, eu trouxe até uns dados aqui, com a linha, né? A gente tem hoje no Brasil, 47% das pessoas são sedentárias. A gente tem quase metade da população do Brasil que não cumpre os requisitos mínimos que a OMS recomenda de atividade física na semana. E isso é muito sério, porque no mundo são 1 bilhão de pessoas obesas, né? E o sedentarismo é um dos fatores de risco para obesidade, né? O brasileiro, 60% dos brasileiros estão com sobrepeso, tá? E 25% são obesos. Então, assim, 1/4 da população. E isso é um fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis. Sim. Então, a população já está começando a perceber. A gente vê que de uns 15 anos para cá, uns 10 anos para cá, a gente viu um boom de academias, né? A gente está vendo mais pessoas praticando atividade física. A gente viu na pandemia, né, que a gente ficou muito confinado, né? A gente viu como que as pessoas passaram a usar a atividade física como escape, né, para a saúde mental, né? Então, a gente viu aqui em Belo Horizonte, né? Não sei se o seu público é todo daqui, mas a gente viu ali de Petrolina também, tem outras cidades agora. Tá... Isso deve ter acontecido também no Brasil todo, né? Como as pessoas saíram de casa para tentar fazer exercício físico aqui em BH, que a gente tem muita montanha, muito morro, como que teve um boom de ciclismo, né? Sim. As bicicletas praticamente acabaram nas lojas. Inclusive você gosta bastante, também, né? Eu sou ciclista, eu gosto. Trilha, tudo, isso, né? Adoro. Eu acho que é uma forma de você estar em contato com a natureza, um esporte ao ar livre, né? Eu gosto bastante. Então, as pessoas estão percebendo que o exercício físico é fundamental. E aí vem as lesões, né? A gente precisa orientar pacientes que têm comorbidades. Então, existe um mercado ali de consultas particulares, de consultório, de poder Porque atender. O convênio não cobre, por exemplo? O convênio cobre, mas ainda é uma especialidade que o paciente
ainda busca o médico particular. Né? É diferente de uma outra especialidade mais tradicional da medicina, por exemplo, a ortopedia. Na verdade, acho que a pergunta que eu fiz não deveria ser essa. Assim, não é que o convênio não cobre, mas os médicos do esporte não estão no convênio. Sim. A maioria não. A maioria não. É uma área... Existem ainda algumas poucas áreas da medicina, né, que tem esse privilégio ainda de poder trabalhar com paciente particular. A psiquiatria é uma delas, né, por exemplo. Mas, por exemplo, a ortopedia fica muito mais difícil de você trabalhar no particular. Porque existem cirurgias, implantes, né, próteses, isso são muito caros. Sai muito caro para o paciente. Mas na medicina do esporte ainda existe um mercado, né, particular de consultório que ainda é viável, assim. E aí não tem as fases boas também. Não tem um plantão de medicina do esporte, exceto para quem está no clube e vai, né? Sim. Um plantão. Sim. O consultório, né? Você define ali seu horário, sua carga horária, você abre quando você quiser. Tá. E assim, pergunta de leigo agora. Idealmente, por exemplo, toda pessoa que vai começar a praticar uma atividade física, ela deveria começar a acompanhar também com o médico do esporte ou não? Não é bem assim. Eu poderia... Mundo ideal, vamos pensar um mundo ideal. Medicina de ponta, vamos falar assim. Em medicina de ponta, acho que sim. Eu acho que seria interessante, né? Se a gente fosse pensar num país desenvolvido, que os recursos são quase infinitos, vamos dizer assim, né? Que há um nível socioeconômico razoável, que as pessoas possam despender disso, eu acho que sim. O ideal é que todo mundo consultasse para fazer uma avaliação pré-participativa, que a gente fala, né? Uma avaliação de risco, né? Cardiovascular principalmente, para ver se essa pessoa tem alguma condição pré-existente que impossibilita ela de fazer alguma atividade física mais intensa. Mas falando de Brasil, falando da nossa realidade, né? Eu poderia até puxar sardinha para o médico do esporte, falar que todo mundo tinha que consultar. Idealmente não. Se você não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum problema de saúde grave, né? Não toma nenhuma medicação, não sente nenhuma dor no peito, nenhuma dor que te incapacita ao exercício, nenhuma dispneia, né? Aquela falta de ar ao fazer exercício, você não tem contraindicação nenhuma para começar um esporte moderado. Fazer uma caminhada, uma pequena corrida que não te deixe, né? Não seja tão intensa, né? Não há nenhuma contraindicação. As pessoas têm que ser estimuladas, porque eu acho que também, se a gente coloca muita condição, muitas barreiras, as pessoas acabam continuando sedentárias por isso. Né? No mês que vem eu faço a consulta. Não vou começar a consulta. Vou matricular na academia. Não. Poxa, pode pegar um tênis super básico, você pega um tênis qualquer, vai pra rua e corre. Né? Eu faço uma caminhada, né? Faço uma atividade física, brinca de futebol com seu filho, isso é atividade física também. Legal. Eu acho que a gente tem que estimular a atividade física e o exercício físico e não colocar barreiras. Entendi. Bacana. Legal. Mas assim, o cara que tem ali condição de pagar e já tá ali... Porque hoje em dia, provavelmente, a pessoa que já tá ali, passou de 60 anos, alguma comorbidade ela vai vir, vai ter. Essas pessoas, né? Aí já é uma classe de pacientes, né? De pessoas que existe algum fator de risco, aí sim, idealmente ela deve consultar um profissional. Pode ser um médico do esporte, pode ser um cardiologista, né? Mas precisa consultar um especialista para poder fazer uma avaliação pré-participativa, avaliar riscos, né? Se esse paciente não tem uma alteração. Porque, tipo assim, o cara chega lá no desculpa te interromper. Imagina, o cara chega, sei lá, no cardiologista, chega em mim e eu falo, cara, por exemplo, chega no lombalgia, né? A gente atende muito lombalgia, ou teve um AVC, fala, você tem que fazer atividade física. Mas qual que eu faço? Eu indico algumas. Mas assim, quando o cara vai em você não vai só indicar. Como é que é isso, entendeu? Eu quero saber na prática mesmo, assim. Você chega, olha, por exemplo, eu tô ali nos meus 63 anos, eu tenho dor lombar, mas eu também já tive um infarto e eu tô obeso e eu quero melhorar minha saúde. Eu cheguei em você, assim. Sim. Né? Cadu, eu vim aqui porque eu quero melhorar minha saúde, assim. Entendeu? Então, esse paciente, a gente vai começar com uma avaliação. Antes de qualquer indicação de atividade física, a gente precisa avaliar. Né? Um paciente que tem um fator de risco cardiovascular importante, o paciente provavelmente é polimedicado. Né? Então, a gente vai fazer exame laboratorial, a gente provavelmente vai fazer um exame cardiovascular, que não vai se limitar ao eletrocardiograma em repouso. Provavelmente ele vai ter que fazer um teste ergométrico, algum teste de esforço, né? Para poder avaliar se no esforço, se no exercício ele tem alguma alteração que impeça ele de fazer um exercício mais vigoroso. Entendi. Se ele não tiver, né, nenhuma condição que o impeça, a primeira coisa, como eu falei agora há pouco, é estimulá-lo a fazer atividade física. Então, não colocar tanto impedimento. Ele vai ter que saber o que ele gosta. Né? Então, a primeira coisa eu vou perguntar para ele o que você gosta, o que te estimula em termos de exercício. Porque atividade física, né, a gente acaba
muito paciente me pergunta isso. Qual que é o melhor? Musculação ou crossfit? É correr ou é bicicleta? Não existe atividade física melhor. Existe atividade física que você faça com consistência, né, com uma frequência alta, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, te motive e que te deixe com uma sensação de prazer mesmo, de concluir aquele treino, de poder repetir no dia seguinte. Então, o objetivo é ser consistente. Então, de nada adianta eu falar para ele, não, você vai ter que fazer musculação tantas vezes por semana, correr talvez. Se ele não gosta de correr, se ele não gosta de academia, levantar peso. Então, eu preciso adaptar também essa prescrição de exercício à preferência, ao gosto do paciente. Entendi. Né? Legal. E assim, a gente falou um pouco assim da medicina baseada em evidência, né? Legal. É uma coisa que você fala também, né? Assim, além do despicaretar a saúde, você fala também dessa parte da medicina baseada em evidência. O que é, né? Assim, para quem está escutando, tanto leigo quanto quem é profissional da saúde, o que é e qual que é o benefício da gente utilizar a medicina baseada em evidência e se sempre a gente vai fazer medicina baseada em evidência? Pergunta interessante. É uma pergunta que a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Então, a medicina baseada em evidência, ela surgiu, pelo menos para mim, né? Veio naquela minha inconformidade com essas terapêuticas, essas práticas picaretas, né? Que eu brinco, que são propagadas aí na internet, principalmente, né? A internet deu voz a muita gente que, na verdade, antigamente não tinha voz, né? A internet, quem falava isso é Humberto Eco, né? Uhum. A internet deu voz aos idiotas, né? A pessoa que antigamente você escutava e deixava para lá, né? A pessoa... numa conversa de bar, hoje, ela é ouvida por milhões. E reproduzida, e replicada, e retweetada, e repostada, né? Então, a medicina baseada em evidência é uma prática relativamente nova na medicina. Deve ter, sei lá, 30, 40 anos, talvez nem isso. E que versa por boas práticas clínicas baseadas em estudos científicos robustos. Antigamente, a gente tinha uma prática clínica que dava-se muito valor à experiência e à opinião de um especialista. Então, o cara que operou, né? Vamos falar da neurocirurgia. O cara que abriu lá 5.000 cabeças e tratou 5.000 aneurismas. A voz daquele cara, né? A opinião daquele cara, a forma de tratar daquele cara tinha um valor muito maior do que um médico mais inexperiente. Então, se respeitava muito a autoridade. Mas isso gera muitos vieses, porque... É certo que esse profissional ele vai lembrar de casos de desfechos positivos com muito mais facilidade do que as complicações que ele teve. Uhum. Né? Na hora de falar também, porque o cirurgião, de modo geral, ele tem um ego elevado. Sim. E é uma coisa que eu falo muitas vezes no Instagram, tudo falo com as residências. Complicações todos temos. Né? E você só não tem quem não opera, né? Eu falo muito assim... Quem não tem complicação e é cirurgião, ou ele está mentindo, ou ele não opera, ou a complicação não está chegando para ele, né? E aí tem esse é um dos viés aí da experiência, né? Sim, assim, o cara assumir que ele teve uma desfecho. Às vezes não é erro, porque às vezes o leigo fica procurando o termo erro médico, né? E às vezes não é um erro, é uma complicação. Complicação inerente ao ato, né? Ao processo cirúrgico. Né? E existe também, isso que você falou é verdade, assim, a gente tem... A complicação só existe para quem faz, né? E isso não é só na cirurgia. Né? Situações que fogem ao seu controle podem acontecer em qualquer área da sua vida. Né? Então, um exemplo, uma comparação menos médica, né? Um motorista de ônibus, de carro, quanto mais ele rodar, mais sujeito a um acidente ele está. Né? Um motociclista, né? Quanto mais ele rodar, mais chance dele cair. Não necessariamente foi culpa dele. Né? Então, é possível que algum tipo de viés decorrente de simplesmente a falta de olhar para a complicação apareça. Então, esse profissional que operou 5.000 cabeças, provavelmente ele vai esquecer de algum desfecho ruim e lembrar dos desfechos bons, porque, poxa, você abrir uma cabeça, tratar uma pessoa, operar, é satisfatório, né, em termos técnicos, né? Poxa, você tratou um doente, você melhorou a vida de uma pessoa, você mudou, a pessoa tinha um desfecho, um prognóstico ruim, você mudou o desfecho dessa pessoa. Então, acaba que a medicina baseada em evidências, ela vem
para confrontar isso. Olha, peraí, será que esses 5.000 casos seus aí foram todos desse jeito? Você operou todos desse jeito? Será que deveria ser assim? Então, o que a medicina baseada em evidências faz? A gente busca as melhores evidências científicas para guiar tratamentos. Não significa que tudo que você fizer ou que todas as suas práticas clínicas elas vão ser guiadas pelas evidências mais robustas possíveis. Às vezes, simplesmente, elas não existem. Mas você vai tentar buscar. É sempre uma forma ótima, né? Como você brincou aí mais cedo, né? É uma medicina de ponta, né? A gente busca sempre a excelência. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem que trabalhar com o que tem. O que eu acho que não pode acontecer é você deturpar isso, né? É você usar a evidência que existe para fazer afirmações que não foram feitas. E isso acontece muito com a picaretagem que eu brinco, né? Às vezes você não tem uma evidência suficiente. A pessoa usa a evidência ruim que tem para poder justificar alguma coisa porque não existe um tratamento. Vamos dar um exemplo, né? A gente pode falar, por exemplo, da pandemia, né? Poxa, se você não tinha um tratamento eficaz, isso não te autoriza a usar tratamentos ineficazes só porque não existe uma pesquisa. É isso aí. Aí você está subvertendo a lógica da medicina baseada em evidência. E hoje, assim, eu acho que você consegue achar a evidência que você quer ali para quase todos os problemas, né? Então, assim, artigo hoje em dia, você consegue, né? Hoje em dia tem muita revista que você tem que pagar para publicar o artigo. São as revistas predatórias, né? Então, assim, aí já... Um dia a gente estava escrevendo... Contar só um caso rápido, assim. Tá. Tava eu com um residente, o Antônio, residente muito bom lá, sabe? Um R1 nosso. E aí a gente estava escrevendo um artigo, a gente ia publicar. A gente olhou algumas revistas, nós vamos tentar publicar nessa revista. Aí a revista mandou assim, não, tudo bem, a gente publica, mas o valor é esse. Cara, é uma coisa que eu não... Até então não tinha ciência, né? O termo que eu posso usar aqui, desculpa, assim, mas deu aquela brochada mesmo, sabe? Você fala assim, cara, não. Aí você já parei de ler essa revista, de imediato, entendeu? Porque isso pra mim é um super de um viés, cara. Você ter que pagar pra você publicar um artigo assim, já tá errado. Essas são chamadas as revistas predatórias, né? São publicações científicas que, para sobreviverem, cobram da publicação. E aí você já tem como você disse, já tem um viés, cara, de seleção dos próprios artigos. Exatamente. Né? Que aí, assim, você não tem um critério técnico. Né? Você tem um critério financeiro ali. Você está pagando, você... Por que me encantou muito a medicina baseada em evidências? Porque através das ferramentas que você tem na mão, você passa a identificar o que é um artigo bom do que é um artigo ruim. Né? Do que pode ser usado na sua prática e do que não pode. Então, cara, hoje, assim, quando você começa a estudar isso, você começa a bater o olho no artigo, você pega algumas sinais de alerta, você já vê, não, peraí, tem uma coisa errada aqui, ó, essa publicação aqui, poxa, esse N é muito baixo. Pô, mas esse estudo cita aqui... algumas coisas, assim, os colegas aí de... Porque isso aí vai servir não só para médico, né? A gente gosta de falar assim, aqui não é só para médico, né? Claro. O enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o estudante de medicina, todo mundo que tá lendo, isso é o bom, assim. Fala alguns pontos ali que você vai ver que esse artigo, eu não posso confiar tanto nesta evidência. Mesmo que, às vezes, é um suposto artigo duplo cego, randomizado, né? Assim, que é um nível de evidência 1A. Será mesmo que esse nível de evidência 1A é confiável? A gente tem... Isso é assunto para um curso, né? Assim, existem cursos, pessoas fantásticas aí que dão cursos de medicina baseada em evidência. É um assunto bem extenso. Eu posso tentar resumir. Né? Basicamente, assim, o que é o mais importante? A gente tem um nível, a gente tem uma pirâmide de evidência, e que esses estudos eles são ranqueados, né? Os estudos ou as publicações, elas são ranqueadas de acordo com as evidências científicas, né? que elas produzem. Então, a gente tem no topo da pirâmide de evidência, a gente tem as meta-análises, né? Que são estudos, são feitas revisões sistemáticas, ou seja, você vai pegar vários artigos sobre um assunto específico que você quer estudar, você vai fazer uma revisão desses estudos, você vai selecionar esses estudos, é como se você combinasse vários estudos num único só, todos esses dados, vai fazer uma análise estatística, que é a meta-análise, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, que é uma coisa bem complexa. Vai fazer uma análise estatística para agrupar todos esses estudos, e aí vai produzir um estudo que seria como se fosse um resumo de todos os artigos publicados sobre aquele assunto.
Esse aí é o topo das nossas evidências. Só que aí entram as nuances, né? A meta-análise é como se fosse uma lupa. É como se você estivesse amplificando aqueles vários artigos na lupa da estatística. Se você coloca lupa num saco de lixo, você vai amplificar lixo. Isso. Então, assim, não quer dizer que toda meta-análise é um estudo perfeito. A gente pode ter meta-análise, e isso aconteceu na pandemia. As pessoas reuniram meta-análises de artigos que convenientemente diziam o que essas pessoas queriam dizer, né? Tratamentos ineficazes, enfim. E aí, poxa, olha aqui, essa meta-análise aqui sobre esse assunto bate o martelo que esse tratamento aqui com esse vermífugo é eficaz. Mas aí você vai ver os estudos que foram selecionados para fazer essa revisão, essa meta-análise. Os estudos são bem ruins, são mal feitos, são mal controlados, tem muitos vieses. Então você não tem esse grau de certeza para bater o martelo e falar que aquilo ali é eficaz. E isso entra nas soroterapias também aí, né? Exatamente. O cara que vai fazer, Exatamente. sei lá, um azul de metileno, né? E outras coisas. Vai dosar o molibdênio ali, é vantajoso porque, sei lá, entendeu? Na outra ponta, né? Na outra ponta, falando dessas picaretagens, a gente tem estudos que geralmente essas pessoas usam para justificar essas terapias. São principalmente os estudos de base. O que são estudos de base? São estudos feitos em laboratório. São estudos feitos em animais, estudos feitos em culturas de células, estudos feitos em vias metabólicas. Então, você pega uma reação química específica do organismo, você vai estudar aquela reação química ali in vitro, ou enfim, no laboratório. Não estou falando que esses estudos são ruins, não devam ser feitos, de maneira nenhuma. É dali que partem os estudos mais robustos, as drogas, as pesquisas de medicamentos, de vacinas, partem dali. Só que somente 5%, a estatística é mais ou menos essa mesmo, somente 5% desses estudos de base em animais, eles vão virar uma droga, por exemplo, um novo medicamento. Então, 95% eles vão ser abandonados porque eles não mostraram eficácia, porque num teste clínico ele não se mostrou útil. Então, o que a gente vê muito quando esse pessoal aí, né, que tenta vender produtos e práticas ineficazes fazem? Eles usam esses estudos de base para justificar o uso clínico, extrapolando pulando toda uma etapa de processo científico, que é teste em humano, que é fazer um teste de fase 1, 2, 3, até chegar no tratamento. A pessoa pula de uma simples equação química feita no laboratório para a prática clínica. Então, poxa, essa via metabólica aqui do molibdênio, que você citou aí, né? O molibdênio aqui, se eu colocar o molibdênio nessa célula aqui, ela está expressando mais um componente de membrana X. Poxa, então, se esse componente de membrana está sendo expresso, então quer dizer que está melhorando alguma coisa. E aí, o que a pessoa faz? Extrapola isso para o atleta. Poxa, mas de uma equação química para um organismo vivo, né, para uma interação de tecidos, de bilhões, trilhões de células, de reações químicas, tem uma distância enorme. Até isso aí virar um suplemento, por exemplo, uma droga para aumento de desempenho, tem um caminho enorme a ser percorrido. Esse salto aí é feito por esse pessoal. Eu acho um entusiasmo muito grande desse pessoal, né? Assim, que quer que essa tal substância melhore algum tipo de desempenho. Então, assim, é um passo muito grande para ser dado. E aí, muitas vezes, a gente vê essas substâncias ficando no meio do caminho. Quando você começa a fazer estudos um pouco mais elaborados, um pouco mais criteriosos, a gente vê que essas coisas vão sendo abandonadas. Então, eu posso dar alguns exemplos aí de suplementos, por exemplo, né? Fala aí. Quando é um exemplo prático, né? Acho que seus ouvintes também querem ouvir isso, efeitos práticos. Então, por exemplo, a gente tem estudos em animais, né, em culturas de célula, ou em vias metabólicas, falando do BCAA, da glutamina, né, da L-carnitina. São suplementos que a gente vê na prateleira do supermercado, das lojas de suplementos. Mas quando você faz um experimento clínico, em que você compara dois grupos, tenta controlar, né, a dieta certinho, a ingestão de proteína. E aí você coloca, vamos dar um exemplo do BCAA. Então você coloca o BCAA num paciente, num grupo de pacientes, né, que vão ser testados. E não dá o BCAA para outro, tentando controlar bem a dieta dos dois. Você vai verificar, por exemplo, a mudança de composição corporal ou desempenho no esporte, o resultado é nulo.
É nulo. Tá? Mas aí a indústria o que faz? Volta lá naqueles estudos de base e fala assim, olha aqui, ó, no ratinho, eu dei o BCA aqui nesse ratinho para esse aqui, e ele correu mais na rodinha lá, ficou mais tempo ali na rodinha. Poxa, mas você tá dando proteína para esse animal, né? Será que você tá dando a mesma carga proteica para o outro também? Você deu a mesma carga na ração ou no Será que ali? a dieta dos dois está equivalente? Porque você está dando mais proteína pro ratinho que está correndo. Talvez ele vá usar aquela proteína ali mais para frente para usar, para fabricar energia. Então, por isso que ele correu mais, né? Então, a gente começa com a medicina baseada em evidência a questionar os estudos, a questionar os resultados através da metodologia desses estudos. Então, isso que eu acho interessante, porque você começa a ver que muita coisa que é publicado em artigo e revista e acaba saindo na mídia, poxa, peraí, não é bem isso que o estudo está dizendo, né? Acho que você está extrapolando um pouco. Tem que tomar o cuidado ali, né? Sim. Até saber ler a informação ali para você botar ela na sua prática também. Às vezes é difícil isso também. E aí uma outra pergunta que eu ia assim, era o contrário, né? Que você até falou um pouco, que nem sempre a gente consegue ter o nível de evidência robusto. Sim. E aí, a medicina baseada na experiência, ela também tem espaço? Sim, com certeza. Né? Existe uma pirâmide de evidências. Isso. Né? Não significa que só porque está no topo é a única forma que você vai avaliar um tratamento. Né? Muitas vezes a gente tem, e isso é muito comum em doenças raras, né? A gente tem pouca casuística, a gente tem pouco estudo, a gente tem poucos casos para poder lidar isso, fazer um estudo grande. Gestante, por exemplo, é difícil, né? Às vezes a gente fazer esse nível de evidência, porque tem coisas que você não vai testar. Exatamente. Né? É um outro bom exemplo, né? Gestante, a gente, por limitações éticas, né, óbvias, a gente não pode ficar fazendo testes em gestantes. Realmente a gente só vai ter teste em animal, né? Em modelo animal, em modelo experimental. Então, algumas vezes, por limitações, como você disse aí, da própria condição, muitas vezes o nível de evidências ele não é autossuficiente para você bater o martelo. Mas você tem que trabalhar com o que você tem. Né? Então, doenças raras é outro exemplo. A gente não tem estudo suficiente para, às vezes, alguns tipos de doenças raras, a gente desenvolver, por exemplo, um estudo controlado, aleatorizado, duplo cego, bonitinho, enorme, grande, porque são poucos casos daquela doença naquele local, né? Eu acho que alguns casos cirúrgicos também, às vezes, é difícil, né? Não fazer a cirurgia em alguns específicos ali, né? Ortopedia tem muito também isso. Às vezes riscos de morte, por exemplo, um AVC hemorrágico, dependendo do volume, né? Um tumor cerebral, dependendo do tamanho, tem muita coisa isso, que aí a experiência realmente do profissional, lógico, você tem que tentar unir a evidência científica que você tem, mas nessas situações, a experiência profissional, ela conta muito também. Né? Não, sem dúvida. A medicina baseada em evidências, ela não visa substituir, né? Não tenta, de forma nenhuma, tirar a importância do profissional, do olhar profissional, né? Da experiência, da intuição profissional. Ela é uma ferramenta que vai te auxiliar e guiar a sua prática clínica. Então, sim, a sua experiência é óbvio que ela vai contar, mas quando você confronta a experiência com um nível de evidências robustos e alto, né, aí fica difícil de a opinião... É aquela velha história, né? A ciência não está nem aí para a sua opinião. Né? Se você tem ali evidências mais robustas do que a sua opinião, aí, infelizmente, a sua opinião precisa ser abandonada, porque você tem fatos, você tem um nível suficiente de evidência científica para falar assim, olha, você está enganado. Você está enganado. Né? Isso é importante ali. Sim. E assim, nesse tudo que a gente falou, assim, uma coisa que você fala também de saber identificar assim, um picareta, um charlatão. Como que o cara que tá escutando aqui, alguns sinais, assim, né? Como é que eu consigo identificar que, opa, peraí, porque é muito fácil ser seduzido. Sim. Né? É muito fácil ser seduzido, principalmente hoje em dia, numa era de rede social. Né? Numa era de rede social onde todo mundo vende só as coisas boas. Né? Todo mundo só mostra as qualidades e os defeitos
são escondidos. Sim. Essa é a realidade que a gente vive, né? Se você entra ali no Instagram, antigo Facebook ou qualquer outra rede social aí, sei lá, TikTok, que eu nem sei como é que é direito, mas assim, você vai ver vídeos de pessoas bem arrumadas, bonitas, tudo a vida é maravilha, a viagem só é a viagem boa, não tem defeito, nada de ruim acontece. Mas na prática e na realidade não é assim. Todo mundo tem seus problemas, né? Sim. E o charlatão, ele também vende, né, que o método que só ele... Sim. Assim, eu queria que você falasse alguns... Você já deu algumas dicas, né? Você eu quero que você fale algumas situações, porque eu acho que é importante, sabe? Isso é uma coisa que quem faz... quem trabalha na saúde, que o charlatão não está só dentro da medicina. Não, quem trabalha na saúde, né, e quer fazer uma saúde bem feita, né, quer prover a saúde para o seu paciente bem feito, eu acho que a gente tem que ir contra mesmo o charlatão, porque eu acho que quem destrói mesmo a área de saúde são esses profissionais, né? Sem dúvida. E nas redes sociais hoje em dia, por isso que os bons têm que estar nas redes sociais, né? Tem uma coisa que eu vou te perguntar depois, mas os bons têm que estar nas redes sociais exatamente por conta disso, porque hoje a informação ela está muito mais na rede social. Então, como identificar esse cara e não cair na armadilha dele ou dela? Né? Sim. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma transformação da prática de saúde, principalmente a prática médica. E isso tem muito. A rede social tem muito papel nisso. Essas pessoas, né, esses charlatões, esses picaretas, eles já tinham esse domínio antes, né? Já usavam a rede social muito antes para poder vender. E a rede social, ela tem um caráter de marketing muito forte, muito intenso, né? Então, você já deu algumas dicas, né? Alguma palhinha aí. E, bom, o que eu vou dizer aqui é generalização, né? É claro que nem todo mundo que eu falar aqui vai ser um charlatão, mas são algumas pistas. Alguns sinais, né? Alguns sinais de que essa pessoa pode estar querendo te enganar, né? Então, você já começou aí, né? Com a imagem. Né? Eu acho que a imagem, o profissional que se veste de forma muito extravagante, roupas caras, tem um consultório assim impecável, de mármore. A medicina não é isso, né? Eu não estou dizendo que todo hospital chique, que todo consultório chique é de uma pessoa sem caráter, de jeito nenhum. Mas as pessoas que não têm técnica, né, que não têm uma formação adequada, elas precisam oferecer outra coisa que não a técnica. Então, elas vão tentar te oferecer a imagem. Né? Desvia os olhos. Desvia, exatamente. Né? A atenção do paciente tira da técnica e tenta te seduzir com o marketing. Então, a imagem então vai ser... são carros, quer mostrar que é bem sucedido o tempo todo, carro importado, viagens, né? Que está o tempo todo mostrando a vida pessoal ali na rede social. Então, de novo, gente, isso é uma generalização. Claro que existem exceções, né? Então, a pessoa tá lá, roupas de marcas, né, muito extravagantes, né? Hoje parece que o charlatão hoje tem um uniforme no Instagram, não sei se você já percebeu. Não. Eles usam calças justas, apertadas, um mocassim, um cinto com uma fivela enorme e um blazer. Eu não sei se você já reparou isso, né? Você pode ver que tem um uniforme dessa galera. Porque eu acho que também, o que acontece? Essas pessoas, elas dão cursos, né? Então, eu acho que um influencia o outro, né? Ele dá curso para um charlatão como ser charlatão. Então, um vai influenciando o outro até na imagem para vender, né? Então, isso eu acho que é uma. A segunda, eu acho que é o ego. Essas pessoas têm um ego muito aguçado, né? Porque elas ganham muito dinheiro, elas têm muita visibilidade, elas têm muitos seguidores, né? E, às vezes, o leigo não sabe diferenciar o que é ciência e o que não é, e acaba corroborando com isso. Vira quase uma seita. Ele começa a endeusar e a tornar aquele cara um guru, praticamente. Então, o cara começa a ver, ou a mulher, né? Começa a ver tanta gente, né, seguindo, tanta gente clamando e adorando, que o ego infla. Né? Então, essas pessoas geralmente têm egos muito inflados, né? Elas não aceita ser questionado. Não aceita ser questionado, ela vai te bloquear, ela vai te ofender quando você pedir algum tipo de evidência, quando a pessoa for confrontada, ela vai ter uma reação exagerada, porque ela não está acostumada a lidar com o contraditório.
né? E é uma coisa que a gente faz o tempo todo na medicina, é lidar com o contraditório, né? Um paciente questionando. Um paciente questionando, um colega que fala, não, por que você fez essa cirurgia, ou esse acesso, ou esse tratamento e não aquele, né? A gente deu esse remédio e não aquele outro. Né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa saber lidar com isso. A gente lida em reuniões científicas com outros colegas. Exatamente, né? A residência é um momento... A residência é um momento que a gente lida com isso o tempo todo, né? A gente é questionado, a gente, né? Os primeiros anos da residência, a gente é sabatinado, a gente precisa aprender a lidar com o contraditório. Essas pessoas não, porque elas estão sempre em contato com pessoas com um conhecimento técnico um pouco inferior. Então, elas não são acostumadas... ela é a detentora do conhecimento. Exatamente. Então, elas acabam tendo um ego muito inflado. Entendi. Tá? Então, acho que esse é um segundo ponto. Então, bom, outra característica que é comum desses gurus, desses charlatães, é o terrorismo. Essas pessoas vão colocar práticas corriqueiras, né? Situações corriqueiras do dia a dia como extremamente prejudiciais para a sua saúde. Então elas vão dizer para você que o leite é inflamatório e vai te causar doença, ou que o glúten vai ser extremamente prejudicial para qualquer pessoa. Enfim, vai te falar que fruta causa cirrose. São pessoas que vão tentar colocar na sua cabeça situações apocalípticas para coisas que são corriqueiras do dia a dia, né? Que não fazem tão mal assim. Entendi. Então, acho que o terrorismo, principalmente nutricional, é uma característica importante dessa turma. E às vezes você não consegue captar ali, né, de imediato, porque realmente, às vezes o paciente ele quer uma confirmação de algo que ele já tem na cabeça. Né? Sim. Então, ele busca esse profissional, então acaba ele tendo a confirmação, olha, realmente esse cara é bom mesmo, porque ele é bem sucedido. Ou seja, então muita gente vai nele, então realmente eu estou confirmando que ele é um profissional bom. Né? E assim, eu acho que divulgar, fazer o marketing, acho que não vejo problema nenhum. A gente faz, claro. Né? A gente está nas redes sociais, mas é a forma como é feito isso também, né? Assim, nunca vender só a beleza, o conteúdo nebuloso nunca aparece ali, né? Então acho que são situações que tem que ter um alarme ali, né? O perigo para o paciente é que não é só um ou outro profissional desse que fala dessas situações, né? Vamos dar um exemplo bobo aqui, né? O leite. Eles dizem que o leite é inflamatório. Não é só um que está falando. Essa pessoa geralmente dá um curso para 100 pessoas. E aí desses 100 pessoas, 3 ou 4 também vão virar palestrantes. E aí eles vão dar cursos para as outras 100 pessoas cada um. E isso vira uma rede que tem muito profissional na internet falando a mesma bobagem. E aí o paciente é bombardeado, porque essas pessoas fazem marketing muito mais eficiente do que a pessoa que tenta prezar pelo conteúdo, a pessoa que está engatinhando ali. Essas pessoas têm um apelo midiático muito maior. Exato. Então o paciente, o leigo, né, que está naquele fogo cruzado, começa a ser bombardeado com tanta informação falsa repetidamente que ele acaba acreditando. Né? Aquela velha história, né? A mentira contada várias vezes acaba virando uma verdade. Né? E assim, alguns viés que eu acho que esses profissionais você acha que tem, ou o paciente tem que tomar cuidado, assim, né? Porque tem muita gente que tem um viés de confirmação ali, que ele vai fazer. O que você acha, assim? Deixa eu só voltar nos pontos do charlatão ainda, que eu estou engatilhado aqui com as... Pode falar. Tem ainda aqui mais algumas. Uma outra dica, né, para quem está consultando um médico, um profissional de saúde, né, que aquele médico pode não saber o que está fazendo, é a lista de exames que ele te pede numa consulta. Primeira coisa, se ele te pediu o exame e nem te viu, né, a secretária mandou, ele já te deu uma lista pronta, desconfie. Exame laboratorial, ele serve para confirmar ou afastar alguma hipótese diagnóstica, que é feito no consultório, com exame clínico, com anamnese. Então ele vai te pedir exames, né, o médico deve te pedir exames baseados no que ele viu no consultório. Então, se ele está pedindo antes, desconfie. Tá? E outra coisa em termos de exames. Listas gigantescas de exames é sinal de que o médico provavelmente não sabe o que está procurando. Então, assim, eu já vi listas, chegou no meu consultório listas de 60, 70 exames laboratoriais. Imagina o custo disso, tanto para o paciente quanto para a rede, né? Para o sistema de saúde, né? Dosa tudo, né?
Não, na verdade, hoje eu acho que o que acontece? Eu acho que muitos convênios são coparticipativos, então o paciente acaba tendo que bancar uma parte, né? Eu nunca vi o exame ser glosado, mas o paciente tem que arcar com uma boa parte. Entendi. Então, aquela lista lá infindável, o cara tira 10 tubinhos de sangue lá, chega meio litro de sangue para tirar. Tenha certeza, o seu médico não sabe o que está fazendo, porque metade daquilo ali não tem utilidade prática nenhuma, não tem valor clínico nenhum, e a outra metade provavelmente ele não vai saber interpretar, porque se ele está pedindo tanto exame assim, é porque tecnicamente alguma coisa está errada ali com aquele profissional. Né? E tem exame que eu cheguei ali que eu nunca nem vi alguém pedir num hospital, num paciente doente, eu nunca vi. Você vai pedir isso num paciente saudável, sem nenhuma alteração, né? A lista de exame do cara parece uma tabela periódica, né? Todos os minerais imagináveis e possíveis, né? Enfim, para paciente saudável, né? Acho que você até colocou isso na tabela sim, periódica, sim, né? Esse meme... Você coloca ali na tabela periódica lá. Sim. Uma outra dica. Indicação de laboratório e farmácia. Isso, inclusive, é violação do código de ética, né? O médico ele não pode indicar uma farmácia, ele não pode condicionar, na verdade. Indicar ele pode. Ele não pode condicionar o tratamento a uma farmácia. Só pode ser feito em tal lugar, ou esses medicamentos aqui você vai comprar nessa farmácia aqui, ou na minha clínica que eu te ofereço aqui, só faz o tratamento aqui na minha clínica com esse medicamento, ou com esse laboratório aqui. Desconfie. Tá? Provavelmente ele deve ter um retorno ali financeiro com aquilo, tá? Então, se ele não te deixar livre para escolher o laboratório ou a farmácia para fazer a medicação, enfim, a manipulação, o que seja, desconfie, esse médico provavelmente está querendo te enganar. Tem alguma outra que você lembra aí? Cara, tem umas também. Procure a especialidade desse colega, desse profissional. Hoje em dia a gente está vendo pipocar na internet listas de especialidades que não existem. A gente vê medicina quântica, medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina holística. Nada disso existe. Nada disso são especialidades reconhecidas. Tá? Então o médico não pode se apresentar com essas especialidades porque elas simplesmente não existem. Tá? E também tem algumas práticas que são questionáveis, como, por exemplo, modulação hormonal. Isso aí é uma prática já condenada, já tem resolução do CFM. O que é isso? Assim? É mais uma vez aquele médico que está usando um termo científico ou pseudocientífico para mascarar alguma prática ilegal ou duvidosa. Nesse caso, a prescrição de hormônio. Né? Tá. Então, o médico fala que ele não vai te prescrever hormônio, ele não vai te passar bomba. Ele vai fazer uma modulação hormonal. Então, sim, é um subterfúgio que esse pessoal usa para poder usar a medicação disfarçadamente. Entendi. Tá? Mas isso também não encontra respaldo em nenhum conselho, nenhuma sociedade séria. É a forma dele tentar legalizar a bomba. Exatamente. Né? Entendi. Eu acho que é isso, assim. Acho que de dicas que a gente pode falar para a população ficar... São essas. São essas, eu acho que é importante. Não, assim, nós estamos chegando mais ou menos no final. Aí tem muita coisa pra gente falar, né? Não dá pra gente ficar aí muito tempo. Antes, assim, da gente terminar, eu queria que, assim, você passasse, a gente sempre pede, assim, sabe? Passasse uma mensagem, assim, pra quem tá escutando, né? Assim, qualquer que seja ela, o que no seu ponto de vista da sua prática, das coisas que você vivencia na medicina, ou se você quiser falar para o leigo, para o estudante de medicina, profissional de saúde, o que você pode falar para acrescentar aí para essas pessoas, assim, que vem na sua cabeça? Assim? Gostei da proposta, assim, eu acho que eu vou falar com os estudantes de medicina, porque quando eu era estudante ou recém-formado, algumas coisas eram muito nebulosas para mim por conta disso, de vivência mesmo, de prática, né? Uhum. A primeira coisa que eu aconselho, se é que conselho a gente pode dar, assim, né? É uma experiência que eu passei e que eu não me arrependo, mas eu acho que se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Que é, primeiro, eu faria a residência mais cedo. Eu demorei um pouco a entrar na residência. Eu não me arrependo, foi uma escolha, enfim. Uhum. Mas hoje, se eu tivesse um estudante de medicina aqui do meu lado, pegaria na mão dele e falava, olha, faz a medicina, a residência mais cedo. E outra coisa, né, reforçando, faça a residência, tá? Seja ela qual for, qual área que você interessar. A residência eu acho que é um crescimento profissional do médico, assim, gigantesco.
Você entra e sai 10 vezes melhor depois da sua residência. Tá? A prática, assim, a vivência clínica, né? A imersão que você tem naquela especialidade, isso te faz crescer muito como profissional. Eu acho que é um momento assim, de aprendizado único na carreira do médico. Para mim não tem nenhuma comparação com a própria faculdade. Eu acho que é um momento ali é um up na carreira do médico. É exponencial ali. Né? Para mim, assim, extremamente, fundamental o médico fazer residência, tá? Então, assim, se eu pudesse falar esses dois conselhos para o estudante: faça a residência e o quanto antes possível, né? Se for possível fazer logo que sair da faculdade, melhor ainda, né? Se não, 6 meses, 1 ano, se tiver que estudar um pouco, trabalhar um pouco para juntar um dinheiro, mas assim, não deixe que isso postergue muito a sua formação como um médico especialista na residência. Porque é até perigoso que você se deixe seduzir com aquele salário que você está ganhando, né? Você fala muito de finanças, né? Você começa a aumentar o seu padrão de vida, começa a ter gastos, começa a ter alguns gastos fixos ali que você na residência talvez não vai conseguir bancar, e aí você fica adiando e acaba, às vezes, nem fazendo. Né? Então, se eu pudesse dar esse conselho para o estudante, faz a residência e o mais rápido possível. Bacana demais. Antes de finalizar aqui, Cadu, eu queria que você reforçasse assim, as redes sociais sua, da clínica. Claro. Fala de novo aí, você já falou. Mas então, eu estou no Instagram, é meu principal veículo hoje que eu divulgo essas informações, né, que eu consigo conversar, dialogar com meus pacientes, com meus seguidores. Eu estou no Instagram, @CaduViterbo, Cadu com C. Cadu Viterbo. E a clínica, né, @atletica.clínica. O Atlética com TH. Atlética.clínica. Nós estamos no Instagram, eu estou junto ali com a Thaís, a Thaís é nutricionista e a gente faz um trabalho multidisciplinar na medicina do esporte. Show de bola. Então aí, quem tiver interesse, eu sugiro que siga, eu sigo, eu acho que tem muita informação bacana lá, vale a pena, tem muito conteúdo de qualidade, né? É muito bom mesmo, assim, parabéns, não é só porque você é o convidado mesmo. Queria te agradecer por estar aqui hoje, por ter tido essa disponibilidade, depois do plantãozinho ali, que a gente estava ali no mesmo hospital, junto, né? Ter vindo aqui, ter essa disponibilidade hoje, aí, quinta-feira à noite, né, de estar aqui falando sobre tudo isso, né, despicaretar a medicina, despicaretar a saúde e muito mais, tá? Então, valeu demais mesmo, a gente agradece, eu e o Alan não está aqui hoje, mas ele sabia, né, eu já tinha falado com ele hoje. Então, muito obrigado mesmo. Para vocês que escutaram a gente até o final, muito obrigado. Queria pedir novamente para curtir esse episódio, divulgar aí para as pessoas conhecidas, amigo, colega de trabalho, quem é estudante de medicina, divulga aí para os seus colegas de sala, que acredito que tem muita informação aqui hoje que o Cadu passou que é relevante, né? Que vai ser muito útil durante toda a carreira médica aí, né? Eu estou no Instagram aí também como @dr.bernardoaramune, né? O Alan está no @dr.alanfrança e o HealerCast no @healer.cast. A gente também está no YouTube, nosso canal no YouTube é HealerCast, no Spotify, todas as plataformas de streaming de áudio aí, a gente está lá. É só clicar e começar a escutar os nossos episódios, que eu tenho certeza que alguma coisa vai acrescentar na vida de vocês aí. Beleza? Então estamos finalizando, um grande abraço e até a próxima.